ser feliz, de viver e de enxergar. Se os olhos são maiores ou são orientais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial, em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Seja branco, preto, verde, azul, lilás, e daí? Que diferença faz? Já pensou? Saudade dos seus laços. Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou? Sempre tão igual. Tá na Boa hora noite de para diferente. todos. Ser diferente é normal. Olha, a nossa convidada já entrou. Vamos aguardando. Vamos chamar os nossos amigos, vamos convidar as famílias. Boa noite a todos que já estão aqui. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Cliquem no aviãozinho, compartilhem com os amigos e avisem, nós já chegamos, já estamos cantando a nossa música. Lívia, para aprender muita coisa boa hoje pro lindo Davizinho. Para Arthur, que já tá um rapazinho, mas ainda vai ter coisa para Arthur por aqui. Boa noite, Luciene, Tarciumara, Marlene. Boa noite a todos. Compartilhem, chamem os amigos, as famílias que vocês conhecem, com crianças com síndrome de Down, com jovens, e avisem. Hoje, 19h30, já começamos. Chama aquele amigo. Boa noite, Lu. Hoje eu queria tomar banho de mar com você, Lu. Na próxima nós iremos, viu? Assim que acabar essa pandemia. Aniele, boa noite. Todo mundo, Tiane, todo mundo clicando no aviãozinho. Convida outras famílias. Nossa convidada já está aqui conosco. Hoje temos coisas interessantíssimas para aprender. Boa noite, Luísa. Vamos falar de um tema que é muito importante para a gente. Quando a gente fala de dificuldade de aprendizagem, como botar um tempero para facilitar isso. Boa noite, Olívia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Quem é novato por aqui? Eu sou Cláudia Rego, sou mãe de Maria Alice, 9 aninhos, com síndrome de Down. Estamos nessa proposta de trazer essa alfabetização para mais famílias. Boa noite, Miguel. Vamos aguardando vocês. Boa noite, Janaína. Boa noite, Luísa. Boa noite, Márcia. Sejam todos muito bem-vindos. Cliquem no aviãozinho, convidem mais famílias para que a gente já comece daqui a pouquinho. Boa noite, Márcia. Então, nós estamos com a nossa proposta de disseminar esse processo dessa alfabetização. E aí, nós já estamos com a nossa jornada, faltando 3 dias, já postamos hoje, vamos falar hoje sobre isso. Estamos com o nosso curso pronto para a nossa primeira turma, está lindo, primeira turma do nosso curso do AFA, vocês vão saber tudo hoje. Carol, boa noite. Ana, Rafa, então convidem as famílias, avisem que nós já chegamos, nossa convidada já está aqui. A gente já vai chamar a nossa convidada, porque hoje nós temos muita coisa boa. Então vamos lá, já chamamos aqui, continuem convidando os amigos. Vamos recebê-la. Aline, prazer. Prazer, Cláudia. Boa noite, Muito, gente. Boa noite. muito boa noite, Aline do RAM. Hoje eu perguntei para ela, Aline, eu só gosto de falar o nome das pessoas corretos. Essa é a Aline do RAM, nossa psicopedagoga. Sueli já está aqui conosco, foi a segunda a entrar
Hoje ela passou o dia dizendo que as duas Oi? amigas dela estariam na live e ela já está por aí. Então, boa noite a A todos. Olivia também, já vi a Olivia. A Tá Michelle vendo? disse também que vai assistir. Muito bem. Nós, Aline, estamos aqui, os seus convidados, e nós somos prioritariamente, majoritariamente, famílias de crianças com síndrome de Down, unidas em prol dessa dificuldade de aprendizagem. Para contextualizar para você como é o coração das mães. Então, antes de você se apresentar, só enquanto as pessoas estão chegando, para a gente entender quem são essas mães que estão do lado de cá. Eu, Cláudia, com Maria Alice, tem 9 aninhos, está naquele processo ainda das primeiras leituras, mas só para você saber como é o coração da mãe, da criança e do jovem com síndrome de Down. É aquele coração que um dia, lá bem antigamente, essas crianças não eram alfabetizadas, eram institucionalizadas. E algumas mães, eu sempre digo, as histórias que eu conheço foram mães, mas são famílias que um dia acreditaram. Normalmente, mães da área de educação ou mães que têm mais jeito com a educação e que resolveram, eu vou ensinar essa criança, vamos ver o que é que acontece. Porque não basta o diagnóstico, não basta o médico dizer para a gente, seu filho não vai ler, não vai escrever. Uma mãe já teve um diagnóstico de quê? Isso, mas foi em 1950, uma das primeiras fundadoras da APAE. Não espere muito do seu filho. Ele vai viver aproximadamente dos 16 aos 17 anos e ponto final. E essa criança viveu até os 52 anos de idade e a mãe é uma das fundadoras da APAE em 1952. Então, só para contextualizar para vocês, somos nós, famílias, com esse coração que vive apertado, porque agora nós já sabemos que essa criança é capaz, mas ainda estamos no contexto de uma escola que está se organizando, se planejando, tem muitas com boa vontade, mas nós estamos nesse caminhar. Só para abrir, para te contextualizar, para você entender, as pessoas que estão do lado de cá, te escutando, é com esse desejo. Sempre em busca de um auxílio, de uma pitada de vá por aqui, que aqui você chega bem. Então, é nesse contexto que a gente quer te receber. Vou passar a palavra para você se apresentar e aí a gente vai começando a nossa noite, mas seja muitíssimo bem-vinda. Obrigada, Cláudia. Agradeço o convite. É uma honra estar aqui com vocês. Antes de eu me apresentar, eu vou falar com Carol, que ela já mandou uma mensagem. Carol, tem como esquecer Miguel? Eu, Aline, lembra de Miguel? Não tem como esquecer Miguel. Manda um beijão para ele. Oli, desejando boa sorte. Obrigada, Oli. E boa noite novamente para todo mundo que está aqui assistindo. Eu vou me apresentar. Meu nome é Aline, como vocês sabem, e o meu histórico profissional é como professora, né? Então, minha formação de base é letras, e eu ensinava as disciplinas português, literatura e redação. E quando eu optei pela psicopedagogia, foi justamente porque eu observava que eu tinha alguns alunos que não conseguiam acompanhar, e aquilo me causava angústia. O que é que eu posso fazer para ajudar essas crianças, né, ou esses adolescentes também, a aprender onde está o erro, porque eu me culpava muito, né? E eu acho que quando a gente pensa que a gente tem alguma parcela de culpa nisso, é que vai, de repente, mobilizar você a pesquisar e tentar ajudar. Isso me angustiava demais. E aí, pesquisando, na verdade, eu não conhecia na época, nunca tinha escutado falar em psicopedagogia, eu comecei a pesquisar o que é que eu poderia fazer de pós-graduação para ajudar meus alunos. Foi quando eu comecei a pesquisar via psicopedagogia e fiz, não, é isso que eu vou fazer. Para tentar entender as dificuldades de aprendizagem, é essa pós que eu vou fazer. E aí eu fiz minha pós em 2006, e assim que eu concluí a pós, eu já comecei a atender, né, meu atendimento inicial foi numa clínica popular, então eu atendia crianças que vinham de famílias que não tinham como pagar acompanhamento. Essas famílias, elas recebiam acompanhamento, era uma verba do governo, né? Então o governo disponibilizava, a gente fazia esses atendimentos em grupo, e ali eu fui atendendo todo tipo de criança, né? E foi uma experiência que eu sempre digo assim, foi uma grande escola para mim. Eu
era apaixonada. Eu precisei sair porque a gente não fica, né, a vida inteira. Sempre vão surgir novas oportunidades e eu saí em função disso. Mas saí, nossa, com o coração pequenininho. E bom ter o roteiro, tá, gente? Só para não esquecer. E é isso, aí meu histórico, aí pronto, aí comecei a atender e aí acabou que eu saí da sala de aula. E fiquei exclusivamente como psicopedagoga. E desde então, eu sou somente psicopedagoga, né? Eu Essa atendo crianças sala, com transtorno. essa sala era alfabetização? Não, não era alfabetização específica. Era um atendimento em grupo e a gente fazia a triagem. Então, eu escolhia as crianças por cada sessão de acordo com o perfil. E aí a gente tinha criança autista, tinha criança com síndrome de Down, tinha crianças TDAH, crianças disléxicas, e era nessa modalidade assim. A gente fazia a triagem de acordo com o perfil das crianças, né? Como era um atendimento em grupo, a gente tinha que tentar adequar essa realidade, né, no atendimento deles, e a gente tentava buscar, formar aquele grupinho onde a coisa se completasse, digamos assim, né? Onde a gente pudesse trabalhar. Eu estava aqui olhando, é porque eu estou olhando para você e estou vendo uma pergunta ali de inclusão. Parabenizo vocês por trazer esse tema tão importante. Tem uma pergunta: como o meio educacional enxerga a criança com Down atualmente? Prometo que eu vou ficar com a pergunta que a gente vai chegar lá, porque a gente vai chegar nessa escola, como é que a gente ajuda, porque a Aline conversa também com a gente um pouco sobre a escola não substituir a psicopedagogia, mas é lá na frente, viu, Aline? É só para dizer a ela, congela aí a pergunta e a gente chega lá. Mas hoje, quando nós temos uma criança com síndrome de Down, o que é que eu percebo? Por isso é esse meu desejo desta live de hoje, dessa temática de ter você conosco, que é o seguinte: como eu também sou da área de educação, há 9 anos eu venho catalogando esse processo de alfabetização e vejo que às vezes a gente deixa para procurar psicopedagoga mais à frente, quando a gente já está sentindo que não está conseguindo. Aí a pergunta para a gente começar exatamente você trazer esse contexto para a gente, que é essa psicopedagogia, em que momento é que ela ajuda a gente? Porque muitas vezes a gente pensa que é um pouquinho mais para lá e perde tempo de não ter ido. Então, quando é que a gente chega a essa psicopedagoga? Qual seria o ideal? Qual é a sua visão? Perfeito, Cláudia. Acabou que eu nem te respondi. No Brasil, a gente tem uma cultura muito de não intervir precocemente. Então, foi como você falou. Quando eu comecei a atender, eu meio que tomei um choque, porque eu recebia meninos de 8, 9, 10 anos não alfabetizados. Eu já cheguei a receber adolescente não alfabetizado. Só que aí, quando você lida com o público de baixa renda, e aí você tem um conhecimento do contexto onde eles vivem, e isso até se justifica, né? São meninos que não têm oportunidade e tudo mais. Mas aí, quando você começa a atender crianças que têm uma outra realidade e tem todo o suporte, digamos assim, financeiro, que pode ser alfabetizada, não há o que justifique. Eu estou colocando todas as crianças, tá? Nesse momento eu não estou definindo diagnóstico nem nada. E você vê essa criança não alfabetizada, você fica, mas por que não está ainda? Quando a gente lida com crianças com diagnóstico, a gente precisa entender que mesmo essa criança muito pequenininha, a gente tem que considerar que essa criança é uma criança que a gente chama de risco para uma dificuldade de aprendizagem. Então, o que acontece? Geralmente, o que eu percebo na realidade das crianças com síndrome de Down, né, crianças com autismo, com síndrome de Down, é que são crianças que elas fazem vários acompanhamentos, né? Elas são acompanhadas por uma equipe multidisciplinar. E, geralmente, nessa equipe multidisciplinar, muitas vezes, o psicopedagogo, ele não é incluído. Às vezes a criança já sai com um relatório médico dizendo, olha, vai para psicólogo, TO, fono, não que esses profissionais não sejam importantes, são muito importantes,
mas mas não é sai com verdade. encaminhamento da psicopedagogo. Então, quando eu recebo, por exemplo, a criança que foi encaminhada pelo médico, que bota assim, psicopedagogo, eu digo, nossa, que legal. E isso está mudando, mas de uma forma muito lenta. Então, o que acontece? A criança não recebe encaminhamento para psicopedagoga. E essa criança, ela só é encaminhada para psicopedagoga quando ela chega naquela série da alfabetização. E aí a escola percebe que ela não está aprendendo. Quando chega lá para o meio, para o final do ano, essa criança é encaminhada para psicopedagoga. E é um problema porque, assim, quando a gente intervém precocemente, a gente consegue diminuir as dificuldades em relação àquelas habilidades preditoras à alfabetização. Né? Então, tem crianças que já chegam com essas dificuldades que não foram tratadas, porque ela não recebeu o acompanhamento do psicopedagogo, e quando ela entra na fase da alfabetização, ela tem uma base ali que ela não adquiriu. E aí tá a professora tentando, suando a família, sem saber o que fazer, sem saber como ajudar. E aí a gente fica naquela do correr contra o tempo. E aí a criança vai avançando, vai avançando, vai avançando. Eu sempre digo, a criança chega muitas vezes, passa da fase da adolescência com aquela base que não foi tratada. E aí, uma pergunta para você. Isso tudo, Aline, eu fui enxergando durante esses 9 anos, você vai falando, as coisas vão clareando aqui, eu vou dizendo, tá vendo? Que é o seguinte, aí quando você atua com essa criança que já está na alfabetização, que ainda está naquele processo de dificuldade, vai ser trabalhado. Só que para a escola ela vai avançando. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Aí o que é que eu falo? Tá essa criança na sala do terceiro ano, com ainda processo de alfabetização nas mãos de uma professora que já não é especialista em alfabetização e que já está lá na frente. Aí a gente pensa, Exatamente. aí eu paro tudo e lanço o olhar para a criança. Eu não queria ser essa criança, entende? Aí Nem eu. você no consultório tem que tratar tudo. Cuidar da criança para preservando aquele ser humano que está naquele contexto, que não pediu para estar, porque eu sempre digo, primeiro eu cuido da criança e depois eu desenvolvo o que é necessário. Aí eu olho para esse ser primeiro, que é o que acontece, que a gente chega... É por isso que eu sempre te digo, ninguém nunca me disse, hoje eu teria tido minha psicopedagogia, porque eu fiz psicopedagogia em 2017, exatamente para buscar as minhas respostas nesse processo que eu estava montando de alfabetização. Mas hoje, que eu já cheguei e que sei que daqui tem muito para frente, mas onde eu já cheguei, porque você sabe que existe o dia da criança ler, né? Cada professor diz um nome, tem professores que dizem que é o clique, né? Que não é o clique, mas é assim. Você sabe quando aquilo é leitura ou quando aquilo é alguma coisa que ela olhou e adivinhou. Mas você sabe quando é leitura, quando é adivinhação. Hoje que eu já cheguei na leitura, embora inicial, eu teria tido minha psicopedagoga, eu acho que desde o dia que ela nasceu, porque eu já ia brincar corretamente. E é por isso que eu chamo a atenção dos pais, que é importante, que a gente precisa, por isso que o curso, quando eu falo do curso, não é um curso que Cláudia está fazendo o curso, porque agora ela resolveu ter um curso para vender. Não, é um curso para dar um passo a mais para as crianças com síndrome de Down, que eu mostro exatamente isso, dentro do processo do AFA, porque é trazendo essa responsabilidade para a família, de que se essa família conhece o processo, ela atua de maneira mais precoce. E aí, Exatamente. como é que a gente chega no consultório, então, para você? Quando chega para você, como é que você... Eu estou chegando lá pela primeira vez, tá? A Cláudia lá levando Maria Alice. Como é esse processo para que as famílias que estão aqui com a gente conheçam? Quem ainda não foi no psicopedagogo. Entendi. Mas só contribuindo um pouco com o que você falou, a Ah, alfabetização é um processo, né? Não existe um clique, não existe um tempo da criança. E aqui a gente, no Brasil, a gente tem aquele pensamento muito de que é um absurdo a gente trabalhar com alfabetização com criança pequenininha. É um absurdo a gente estimular. é. E foi como você falou, eu não gostaria de ser aquela criança, porque você imagina que uma criança que não foi alfabetizada ainda está numa turma que está muito mais adiantada do que ela, e ela precisa da alfabetização para ela entender todas as disciplinas, inclusive a matemática.
Porque a criança que não foi alfabetizada ainda, ela não consegue compreender nenhuma disciplina, ela depende da leitura para entender. E aí essa criança vai passando de ano, começam a surgir os problemas comportamentais, porque a escola vai ser aversiva, a sala de aula vai ser aversiva, a atividade da escola vai ser aversiva, porque está totalmente fora da realidade da criança. Então, a alfabetização é um processo que começa lá na pré-escola e só termina quando a criança adquire uma que a gente chama de fluência na leitura. Ela lê no ritmo adequado para a idade, ela consegue entender o que ela leu. Diversos gêneros de textos, né, e tudo mais. Quando a gente recebe a família, a gente segue, primeiro, é o momento da gente acolher essa família. É o momento de você estar ali escutando tudo que a família tem para trazer. Então, muitas vezes, eu já inicio com a anamnese. Quando eu percebo que a família está muito angustiada, está muito ansiosa, é o momento da gente escutar todo o histórico de vida dessa criança, né? A gente faz perguntas relacionadas à gestação, todo esse histórico de vida, o histórico escolar, a gente pergunta sobre a escola, a criança passou por quais escolas, quem encaminhou a psicopedagoga, qual é a queixa que a família traz e tudo mais. Então, é um momento de acolhimento. Depois desse momento de acolhimento, eu costumo explicar para a família como se dá meu trabalho. Eu acho que a família tem que sair da sessão comigo sem ter dúvidas nenhuma do que eu vou fazer com a filha, e confiante. Confiante de que ela escolheu uma profissional que vai ajudar ela. Então, eu sempre falo muito, explico tudo que eu vou fazer, o que é que eu vou avaliar, por que é que eu vou avaliar, a quantidade de sessões que eu preciso, mas que a avaliação não se fecha naquela quantidade de sessões. Mesmo quando a criança começa a ter atendimento comigo depois da avaliação, que começa a intervenção, essa criança vai estar passando por constante avaliação, né? Porque imagina, não dá para você avaliar um ser humano em 6, 7, 8 sessões. Ali a gente já vai ter uma ideia. Isso tudo eu explico para a família, né? E depois que eu faço a avaliação, eu dou a devolutiva, e na devolutiva eu explico como é que eu vou trabalhar. Uma das coisas que eu faço muito é dizer para a família que ela vai aprender a fazer o que eu faço. Então, quando eu comecei a trabalhar com criança, uma das coisas que me deixava muito angustiada era o fato das famílias voltarem para casa com os seus filhos sem saber continuar fazendo, sem saber fazer o que eu estava fazendo. Porque a criança, a maioria tem um único momento comigo, atendimento uma vez por semana. Quem está todos os dias com a criança são os pais, na maioria das vezes até mais a mãe. Quem está todos os dias lidando com a tarefa da escola é a família. Então, não faz sentido para mim eu trabalhar com uma criança sem a parceria da família comigo, entendeu? E aí, pronto, depois da avaliação eu dou essa devolutiva e a gente começa. Eu não estou me estendendo para também não atropelar as coisas, tá? Não, para a gente ir chegando. E aí, é uma outra coisa que a gente fala, que tem duas coisas nessa fala sua, para as famílias que estão aqui já irem se organizando, como é que a gente trabalha esse AFA, que eu chamo desse ambiente familiar alfabetizador, que muitas vezes a gente leva, eu aprendi isso muito com a amiga, Cláudia, não adianta, na 6ª, 7ª sessão, você achar que já está tudo ok, tirar. Porque tem o processo de adaptação do início, tem todo o conhecimento que você vai ter da criança. Quando o trabalho começa a pegar o ritmo, já está bom. Então, ter esse cuidado de que não é a mesma coisa que se dá com a alfabetização. Não adianta agora eu entender que eu vou buscar alfabetização para meu filho, porque eu fui buscar, que ela vai acontecer de hoje para amanhã. Até porque essa alfabetização, são esses pré-requisitos, começa lá no nascimento dessa criança. Então, essa busca pelo consultório, mas como parceiro, porque é trazer essa atividade para casa. Eu lembro eu sentada num consultório da Fono, e eu conhecia muito as pessoas do consultório e conhecia a atendente. E ela dizia, Cláudia, as mães chegam aqui e dizem que se tivesse dinheiro, queria levar a terapeuta, disse lá o nome dela, que eu não vou contar, queria levar ela para casa. Mas não tem mágica, não. Ela não vai poder morar na casa de vocês. Ou vocês vão repetir as coisas, ou vocês vão fazer essa atividade, ou não dar encaminhamento. E uma das especificidades da síndrome de Down
precisa de repetição, precisa que seja devagar. E às vezes eu tenho aprendido muito, eu já falei algumas vezes aqui na live, eu vivi isso hoje na pele. Para fazer atividade não é tão simples assim. E aí a gente precisa conquistar a criança para ela ir motivada, fazer e aprender. E aí na hora, se você ficar nervosa, você obriga, você se aborrece, a criança aborrece e você senta com ela e não vai acontecer o aprendizado. E hoje foi assim. Eu disse, gente, hoje eu tive que chamar. Ela fez, eu estou com sono. E eu lembro que eu fazia isso quando ela era pequenininha, ela tinha essa fuga do sono. Aí eu disse a ela hoje, eu disse, olha, ela repetiu aquilo. Eu disse, deite ali um pouquinho então e vá dormir. Como quem dissesse, então já que você está com sono, durma de verdade. Pois ela deita e dorme. Aí eu disse, mas quando você acordar, a gente vai fazer. Quando ela acordou, vamos fazer agora, ela foi e fez. Agora, aí você pode, eu não sei que horas você vai falar isso, mas aí já entra nesse contexto que é. Aí foi todo esse processo para fazer, ela fez. Mas depois a gente não pode esquecer de conversar com essa criança. Aí eu vou deixar para você, Aline, que é quando a gente fala, seja grato, faça o fechamento com a criança para que você reconheça, é o reconhecimento, essa é a palavra que eu estava buscando. Exatamente, assim, é muito importante a gente saber que o trabalho é um contínuo, como eu estava falando. Então, muitas vezes a família percebe a melhora e diz assim, já está melhor, eu vou tirar. Mas, assim, lembra que eu falei, né? A alfabetização ela se completa quando a criança está lendo de uma forma fluente. Então, é muito importante também que a família dê continuidade em casa. Eu sempre digo que não existe o trabalho da psicopedagoga sem a parceria da família. Não tem como, por melhor que seja um profissional, não tem como esse profissional conseguir grandes ganhos com a criança se a família não se tornar parceira, se ela não der continuidade. Porque muito comportamento, né, que a criança adquire, que eu digo que é o comportamento de aprendiz, que ela precisa para a vida escolar dela, ela só adquire se ela tiver um ambiente familiar que favoreça ela adquirir esse comportamento. Se ela tiver um ambiente que não favoreça, ela não vai adquirir isso no consultório. Ela pode até adquirir no consultório, só que quando ela chegar em casa, ela vai largar tudo que ela deixou. Então, é muito importante a família ser parceira, estruturar um ambiente, você falou da estruturação, estruturar um ambiente para essa criança. E aí vem outra questão que você citou, que é a parte comportamental. Então, quase todas as crianças com dificuldade apresentam também questões comportamentais, porque aquele momento não é um momento bom para ela, né? Estudar não é prazeroso. Você pode até se deparar com as crianças que gostam, mas é uma raridade. Aprender coisas novas não é fácil, né? A gente mobiliza toda a estrutura cognitiva de uma criança, até nós adultos, quando a gente precisa aprender coisas novas. Então, a gente vai se deparar com comportamento de fuga, estou com sono, com birra, com vou pegar uma água, vou no banheiro, vou fazer. A gente vai se deparar com vários comportamentos que ela vai tentar, o máximo que ela puder, sair daquela situação que para ela é chata, né? E aí a família precisa se manter firme e estar muito atenta até para não reforçar esse tipo de comportamento. Foi como você falou, a Clara foi dormir, mas depois ela tinha ciência de que ela ia voltar para fazer atividade. Isso é flexibilizar, né? Ninguém está falando de não flexibilizar. Eu sempre falo assim, identifique a melhor hora que a criança vai render. Mas ela não quer estudar de manhã, só quer fazer a lição à noite. Ela dá conta de fazer a lição à noite? Então, deixa fazer a lição à noite. Então, flexibilizar é muito importante. Mas o que a gente não pode fazer, na verdade, é deixar a criança comandar no sentido da criança determinar que ela não quer estudar. E eu percebo que talvez a maior dificuldade hoje das famílias seja isso. Como é que eu vou manter? Eu não consigo, Aline, eu não consigo dar continuidade. Não existe. Mas, aí, até mais pela questão comportamental do que pela questão do pedagógico mesmo. Aí é aí que eu entro, porque assim, na minha formação, quando eu dando aula na faculdade, eu trabalhava essas disciplinas comportamentais no curso de administração. Então, como essa questão comportamental também, para mim, é uma coisa favorável, aí eu sempre digo,
precisa trabalhar isso antes. E o pai precisa quietar. E aí é o que eu digo. Nós não podemos desistir. Nós estamos essa criança está sob nossa responsabilidade. Se eu desisto, vai ficar para quem? Então, desistir e procurar o psicopedagogo e depois não resolver. Então, nós precisamos, aí eu sempre falo aqui para nós pais que nós precisamos estar atentos a isso. Aquietar, quando eu dou bom dia, eu digo, mais um dia para ser feliz, respirar e aprender a contar até 10. Todo dia eu dou esse bom dia para todo mundo. Porque é esse momento em que, quando nós falamos em crianças com deficiência, eu aprendi isso na síndrome de Down. A gente fala de uma criança organizada, né? Eu preciso ter essa criança organizada para eu poder trabalhar com ela. Então, se os pais não estiverem organizados, a gente não consegue. Aí eu preciso me organizar, preciso respirar para que eu consiga alcançar. Porque o pai que é adulto, porque eu digo assim, quem é o adulto da relação? Se o adulto não conseguir, vai se entregar para a criança? Então é uma coisa bem para a gente... Não pode. Aí, a Luciana colocou ali, desistir jamais, não pode. Então alguém vai ter que fazer de quem é o papel e a gente tem que ir aprendendo com essas trocas de experiências, com essas falas. Aqui nós já aprendemos, isso que eu ia falar para você, a gente cria um lema, aí eu sempre digo, crie um lema na sua casa aqui, estudar para depois brincar. Porque a gente contextualiza, precisamos sentar agora para fazer. Quando termina, aí vem a gratidão que você fala com, valorize o esforço da criança, valorizar o esforço, explicar a ela, contextualizar que foi possível para que ela pense sobre aquilo, porque ela tem uma deficiência intelectual. Não é simples para ela e dizer para ela, tá vendo? Já acabou. Agora você tem o dia todo para brincar. Pode brincar, mas amanhã a gente volta. Exatamente. Contextualizar para a criança é muito desafiador. E muitas vezes, assim, a gente está muito atento aos pequenos ganhos. Então, muitas vezes, para a criança pintar uma casinha, né, para nós adultos, é muito pouca coisa, mas para a criança, a depender da criança, muito. Então, a gente sempre observar todos os passos que a criança dá em termos de avanço. E a gente valorizar o esforço. Na verdade, a gente está muito acostumado a valorizar o que deu certo. Então, aí a criança acertou, a gente está valorizando o que a criança acertou, mas também valorizar o fato da criança ter tentado, né? E foi como você falou, assim, criar aquele acordo com a criança. Não, nós vamos brincar, mas esse é o momento da gente fazer atividade, né? E no início é muito difícil. E muitas vezes os pais vão precisar começar mesmo pelos pequenos comportamentos. Então tem criança que vai precisar superar o desafio de ficar inquieta. Tem criança que vocês vão ter que começar a trabalhar para que a criança tenha um tempo um pouco maior para estar desenvolvendo aquelas atividades, né? Ou um tempo maior sentadinha, pintando, brincando. Tem crianças que a gente vai ter que estimular outras habilidades que antecedem a alfabetização. Então, muitas vezes também, os pais vão ter que começar pela parte comportamental. A criança não está acostumada à rotina de estudo. Bem, então, antes de eu começar a trabalhar com meu filho a parte pedagógica, eu vou iniciar um processo para criar uma rotina, para que ele aceite essa rotina. Pronto, já criei uma rotina. Agora vamos lá, vamos estruturar essas atividades para que ele dê conta, mas ele fica muito pouco tempo sentado. Geralmente ele fica uns 2 minutos sentadinho, ele já sai, já quer correr pela casa, volta. Pronto, meu segundo passo vai ser criar um passo a passo de atividades, né, para que eu possa trabalhar com a minha criança um tempo maior de mesa. Por que a linha é tão importante que a criança tenha um tempo maior de mesa? Porque a criança precisa desse tempo para que ela esteja atenta e para que você consiga alfabetizar ela. Se ela não tiver esse tempo de mesa, iniciando e finalizando a atividade, consequentemente ela vai ter dificuldade de escutar a instrução, de parar para observar o que está sendo solicitado, de sentar para realizar a atividade, independente disso uma atividade de recorte, de pintura, uma atividade de escrita, e é todo um processo. Não é fácil, né? Eu não tenho a experiência da mãe, a experiência que vocês têm, que é comum. Eu escuto muito das mães falando assim, em casa é muito diferente, eu acredito que seja, né? Muito mais
fácil para a criança, tentar burlar as situações dentro de casa, mas assim, o profissional também tem os momentos de angústia, não é fácil para o profissional também. Então, não desistam logo de início. Ah, minha criança não vai dar conta. Insistam, não deu certo dessa forma, vamos tentar de outra. Não deu certo de outra, vamos tentar uma segunda. Mas foi como você falou, assim, persistir. Porque é aquela situação, assim, se a família desiste, quem vai abraçar essa causa? A gente sabe que, né, que é muito difícil. Infelizmente, a gente conta com a sociedade que não abraça a criança especial, né? A luta das famílias é justamente pela inclusão. Pois é a gente ir organizando, é isso que eu digo, é a gente ir aprendendo e pedindo um pouco da escola. Você tem experiência, Aline, por exemplo, de visitas escolares? Você já teve um paciente que você precisou ir na escola? Você teve êxito? Como foi isso? Sim, na verdade, a visita à escola faz parte, né? Então, a gente sempre tem um momento de visitar a escola. A gente visita a escola, depois da visita o que é que eu faço, tá? Eu visito a escola, eu sento, então na escola eu converso com a professora, quero saber como é que é aquele aluno em sala de aula. Muitas vezes eu peço para ver o aluno na sala sem que ele me veja, então tem escola que você consegue observar como o aluno está na sala sem que o aluno veja. E agora a gente tem que contar muito com a receptividade da escola, né? Tem escola que você não pode assistir a aula, tem escola que não está tão aberta. Até que eu tenho encontrado, assim, nos últimos anos, minha experiência mais positiva com com as escolas tem sido maior do que minhas experiências negativas. Mas é lógico que a gente muitas vezes pega uma escola que a gente não consegue, infelizmente, contribuir mais, porque é como se a escola dissesse assim, quem é esse profissional que está aqui? Que está querendo interferir no meu trabalho. Muitas vezes elas vêm dessa forma, né? Mas o que eu acho muito importante quando o profissional vai visitar a escola é que ele se coloque à disposição e que ele tente mostrar o máximo que ele puder que ele não está ali para tentar dizer à escola como ela tem que trabalhar. Ele está ali para dizer à escola, olha, eu estou aqui, eu sou seu parceiro, e se você precisar de mim, pode contar comigo. Porque também, Cláudia, o que acontece? Muitas vezes, o profissional, ele chega na escola e ele quer transformar a escola. Ele quer dizer para o professor como é que ele deve trabalhar. E é muito delicado, né? Porque a escola, ela tem, de qualquer forma, ela tem o seu planejamento. Muitas vezes, o que eu percebo é que o professor, ele até tenta, mas ele não consegue, porque ele está muito, como é que eu posso dizer, inserido naquela regra, onde muitas vezes ele não tem autonomia. Mas o inverso acontece também, do professor não querer, entendeu? É o contexto de Brasil, que a gente fala de educação enquanto professor mesmo de sala de aula, que aquele professor tem que dar conta de tudo que está acontecendo ali. E ainda da criança. Então, o que eu enxergo, que eu digo que sempre vai ser uma luta minha com a escola, que está inicial, porque a gente precisa, essa é a história, você chega na casa do outro, você tem que chegar com calma, você tem que estabelecer parceria, mas passa muito por essa escola ainda que, como se não tem o tempo de fazer um planejamento para esta criança com dificuldade de aprendizagem de maneira diferenciada, porque realmente é um tempo que corre, são muitas crianças, todas as famílias estão ali cobrando e chega aquele que é diferente, que pode ter deficiência ou não. Ele tem uma dificuldade de aprendizagem. E aí, para trabalhar aquilo junto com todos, não é uma coisa tão simples assim. Por isso que entra também a parceria da família para que ajude essa escola e que não cobre mais ainda, porque se eu só deixo lá, jogo dentro da escola porque tem horário de levar e buscar, aí dificulta o processo de todo mundo. Agora, esses dias, Aline, eu até ia ler hoje uma postagem que você fez, que são 5 motivos que levam a criança a não gostar de estudar. Só pra gente, eu achei interessante na hora, eu disse assim, eu vou conversar um pouquinho disso com a Aline. O que é que a gente pode cuidar nesta criança para que nós, pais, não bloqueemos, entendeu? Tipo, cuide por esse caminho,
trate essa criança por aqui Entendi. para que você não piore a situação. Uhum. Só voltando na parte da escola, que era justamente o que eu ia falar, né? Não tem jeito, tem que haver um planejamento. Não tem como você receber um aluno sem você avaliar esse aluno antes. O que eu percebo muito, Cláudia, que existe é o seguinte: são os diagnósticos. Eu tenho um aluno síndrome de Down, eu tenho um aluno autista, eu tenho um aluno disléxico. Por mais que esses alunos tenham o mesmo diagnóstico, todos eles são totalmente diferentes. Se você me perguntar se eu já peguei uma criança com o mesmo diagnóstico igual, eu nunca peguei uma criança com o mesmo diagnóstico igual. É lógico que o O diagnóstico, contexto vai ser diferente. junto com o diagnóstico, né, tem algumas questões ali que a gente sabe que faz parte daquele diagnóstico. Mas é um indivíduo que tem sua personalidade, que está inserido numa família, que tem determinado comportamento. Então, é preciso avaliar. Então, enquanto não houver uma avaliação, né, enquanto a escola não conseguir avaliar essa criança para elaborar um planejamento individualizado, a inclusão vai ser uma utopia. Porque o que eu percebo, na verdade, é que aquela escola não conhece aquele aluno que está ali. É se prender muito no diagnóstico. E não tem jeito, né? Voltando Pensa que a conhece. parte. É só essa parte. Deixa eu contar essa parte da minha dor. Pensa que conhece. Tem coisas que, com todo o carinho que a gente tem que ter pela escola, eu sempre fui acolhida, principalmente numa única escola. Então, eu não posso falar da escola, porque eu sempre estive numa única escola. Sempre fui muito bem acolhida, com muito carinho. Mas a dificuldade da escola é que a única criança com síndrome de Down na escola é Maria Alice. Então, essa dificuldade de mostrar para elas a necessidade do planejamento, porque eu planejei a vida toda que eu fiz magistério. Então, te digo sinceramente, eu ficava querendo entender, é uma dor que eu tenho da escola. Isso fica para as mães lembrarem para as suas escolas, a gente ainda passa muito por isso que é. Eu nunca fui convidada, por exemplo, para fazer uma anamnese, porque a escola entende que aquele contato que tem comigo de leva e traz já é suficiente. E aí eu tive as minhas conversas com a escola, junto com o professor, mas eu precisei induzir, eu precisei mexer algumas coisas para que eles me convidassem e que eu não exigisse dessa escola, mas percebendo que essa escola precisava entender essa importância. Principalmente quando é educação infantil, que eles entendem que é só colocar na mesa, dar papel para riscar e massinha de modelar, que a vida segue. Aí quando chega na bendita da sala da alfabetização, o problema já está formado. E é uma armadilha, sabe por quê? Porque quando a gente fica presa ao diagnóstico, quando a escola fica presa ao diagnóstico, qual é o pensamento da escola? Ela não deposita naquele aluno. Como é que eu posso dizer? Confiança. A confiança de que ele vai além. Tem crianças que têm um potencial imenso. Tem meninos que eu atendo que eu digo assim, meu Deus, é muito potencial, independente de diagnóstico. Se a gente ficar preso no diagnóstico e não buscar saber quem é aquela criança, a gente vai estar ali achando que a criança nunca vai ler. Achando que a criança nunca vai escrever. E a gente está sonegando essa oportunidade. Então, assim, muitas vezes as mães precisam ser ousadas como você foi, ir lá. Eu conheço, o que eu digo para as mães assim, gente, não desistam. Ir lá, tenta, pede para conversar novamente. Seja a mãe chata. Se você não for a mãe chata, o seu filho vai cair no esquecimento da sala de aula e vai ficar eternamente, como você falou, fazendo massinha e pintando, fazendo massinha e pintando. Então, tem que ser chato mesmo. Qual foi a outra pergunta que você me fez? Que eu acabei voltando nessa. Falando do estudar. Os motivos que levam a criança a não gostar de estudar. Para a gente cuidar aqui para não fazer isso. Isso. Primeiro, assim, a gente não utilizar a ausência de rotina. Até me lembrei. A ausência de rotina é o primeiro. Uma criança sem rotina em casa, ela não consegue se organizar. Uma criança sem rotina em casa, ela não consegue nem amadurecer. Isso eu falo para todas as crianças, todas, com diagnóstico ou sem diagnóstico. Então, assim, uma rotina em casa, a criança pode ter algumas atribuições, pequenininha, vamos ajudar a guardar os brinquedos. Vai crescendo, vamos forrar sua cama. Então, assim,
ter atribuições em casa para que a criança adquira um senso de responsabilidade junto com essa rotina. É isso que vai ajudar essa criança a amadurecer. Se a criança estiver inserida num ambiente desorganizado, num ambiente sem rotina, essa criança não faz absolutamente nada, ela é só a criança da casa, não é ela que arruma o quarto, não é ela que ajuda a fazer nada, essa criança ela não vai dar conta de se alfabetizar. Porque ela não vai perceber a importância daquilo para a vida dela. E aí eu digo que eu tenho pego muitas crianças assim, extremamente imaturas. E aí, quando você começa a trabalhar com a criança, ela não está preparada e ela, como é que eu posso dizer, apresenta todo um comportamento que diz assim, não venha com isso para mim. Então, assim, a rotina é muito importante. É isso que vai fazer com que a criança aceite os estudos. A criança que não tem hora para acordar, a criança que brinca antes, que faz o que ela quer, ela não vai aceitar. E alfabetização, estudo, nada mais é do que aceitação de regra e amadurecimento. Então, crianças que não têm esses dois, ela não dá conta. Perfeito, perfeito isso que você está falando, que ontem nós conversávamos sobre isso e a professora Ana Beatriz esteve conosco ontem e fez uma analogia muito interessante que ela disse. Se você tem um closet todo arrumadíssimo por cores e organizado, quando você entra nesse closet, que é essa criança chegando na alfabetização, se ela está organizada, estruturada, tudo fica mais simples dela encontrar, tudo aqueles pré-requisitos que já foram organizados naquele closet e que ela só vai agora precisar acessar. Ou, ao contrário, de entrar num quarto completamente bagunçado, onde você encontra um sapato, você só encontra um pé de cada um. Então, é como se essa criança, a vida toda, estivesse caminhando com esses pré-requisitos todos desorganizados. Na hora que ela precisa acessar, perfeito, perfeito. Exatamente. E assim, não é o profissional que vai fazer com que a criança adquira isso tudo. Infelizmente, não. Isso eu digo assim, a gente não dá jeito nessa questão. Então, só a família dá jeito nisso. Só a família pode interferir nesse processo. Então, aí que eu digo, mais uma vez, é isso que vai ajudar o trabalho do psicopedagogo também. Outra questão que é do que eu coloquei da cobrança excessiva. Em que sentido, né? Uma das coisas que a gente tem que ficar atento é que a gente tem um modelo de aprendizagem que a gente adquiriu com o modelo da nossa família, dos nossos pais. Né? Então, a gente foi ensinado de determinada forma e a gente tem que ter cuidado para que a gente não transfira isso para a criança. Por exemplo, sua letra está muito feia, apague. Muitas vezes a criança consegue fazer uma letra muito bem feitinha, mas o sacrifício que ela faz para que aquela letra saia bem feitinha é tão grande que quando chega no final ela não quer mais escrever. Então, assim, vamos observar como é a letra do meu filho. Ele pode melhorar, mas até que ponto ele pode fazer melhor. Então, aquelas exigências, apague de novo, saiu da linha, apague. A parte da resposta. Na tarefinha de casa, a professora faz uma pergunta e a criança quer responder da forma dela. Lógico, às vezes a gente sabe que não é a resposta correta, mas muitas vezes a gente quer que a criança responda do nosso jeito. Vamos partir para as crianças maiores, uma redação. A criança quer escrever uma redação e a gente diz assim, não, tá feio, escreva isso. Essa interferência do adulto na tarefa da escola, no final das contas, a gente não está deixando a criança responder por ela. E a criança fica super chateada, porque ela sabe, cria uma muleta, e ela sabe, algumas vão acabar te requisitando o tempo todo, te esperando da resposta para ela copiar. Exatamente. Ou então outras vão dizer assim, eu não quero fazer, porque minha mãe, meu pai, minha professora não deixa eu dar a minha resposta aqui, quer que eu dê a resposta dela. E a gente esquece muitas vezes que aquela é a resposta da criança, que aquela é o vocabulário da criança, que aquela é a letra da criança e que tudo bem, vai ter dia que ela vai botar uma letrinha mais feinha,
né? Não há nenhum problema nisso. Então, esse momento de estudo tem que ser o mais leve possível. O que eu sempre digo assim para as famílias: quem é que dá conta de sentar com a criança para estudar? Quem é a pessoa mais tranquila? No caso, vai ser a pessoa adequada para Escolha. sentar. Pode ser o pai, pode ser a mãe. Entendeu? Mas se o sentar com a criança for muito desgastante para você, né? Se você não consegue, aí você pode rever quem pode te substituir. Mas A isso na interferência é criança precisa grande. ser respeitado. Que é isso que vai Hum, gerando aquela aversão. Outra questão também, muitas vezes o não estudar, o que está por trás do não estudar é dificuldade. Então, às vezes, aqueles conteúdos da série estão muito além do que a criança pode dar naquele momento, né? E aí você pode avaliar, deixa eu ver aqui como é que ele está respondendo. Olhar a tarefinha da escola. Então, muitas crianças não gostam de estudar porque está tendo dificuldade. eu, Às vezes eu recebo, muitas vezes eu recebo os pais falando assim: ai, mas é preguiça. É preguiça porque para jogar no computador ele sabe tudo de computador. Que em casa ele sabe tudo. Mas assim, não vamos esquecer que as crianças são tecnológicas, né? Elas já nascem sabendo sim, tudo de computador. Então, muitas vezes os pais têm a visão que é preguiça, mas por trás dessa é, preguiça tem existe uma alguma dificuldade. dificuldade, Tem uma dificuldade. né? Eu sempre falo, as letras de imprensa que a gente usa, o U de cabeça para baixo é um N. Para o cérebro se encontrar nesse processo, aquelas letras, o P, o B, o D e o Q. Eu disse, gente, quem inventou isso? E aí você Pois fala, Aline, de é, coisas assim, sutis que a gente vai percebendo que o cuidado do adulto é que chega nessa criança, para que essa criança sente, faça essa tarefa, para que a gente conduza da melhor maneira, entendendo principalmente, aí o que eu digo, você estava falando, e a gente entra nesse material que pode estar excessivo, e que aí eu digo, agora precisa ter uma mãe, um pai, uma família já madura que conheça o processo, porque quando a escola exagerava, eu recebi tarefas da escola grupo 4, grupo 5 sem adaptação, porque ainda era muito infantil e achava que aquilo, se viesse uma página com muitas atividades, dava para fazer 3, eu fazia 3. E eu lembro que é uma escola que trabalha a letra cursiva e uma vez veio uma atividade com a letra F. Eu fui educadamente, eu digo aos pais, vá lá e peça ajuda. Não é pedir ajuda querendo dizer à escola você está fazendo certo ou errado, não. É ajuda, porque de repente na escola está funcionando, não sei como. Porque quando eu fui, inclusive a professora ficou com a interrogação, e foi no dia que eles resolveram me ajudar na adaptação do material, porque já estava avançando muito, já tinha passado do grupo 5. Eu fui com a educação, pedi uma reunião, conversei antes, mas depois eu mostrei a tarefa e disse eu preciso de ajuda. Mas eu sabia que elas não iam. Porque aquele F, gente, para uma criança com síndrome de Down com 5 anos, eu não ia conseguir nunca. Eu não consigo com não tem 9. como. Eu não consigo com 9. Exatamente. E assim, não há nenhum problema. Cláudia, hoje eu tenho famílias, mães, né? Que a gente senta para discutir o que é que a gente vai decidir. Tipo assim, não é a linha psicopedagoga que está decidindo sozinha, sabe? A gente senta, a gente conversa, a gente discute. Eu acho que os pais, a família, têm que fazer parte desse processo. Não existe isso de você, eu estou em casa e vou deixar todo mundo fazer, porque se eu tentar, se eu perguntar, vão pensar mal. Não, não existe intervenção sem a família sendo parceira, não existe isso em lugar nenhum. Então, hoje eu digo assim, que minhas grandes parceiras são as mães. A gente senta, a gente discute. E aí, o que, é que você acha? A gente já pode começar fazendo tal coisa? A mãe, para mim, as mães que eu tenho hoje são coterapeutas. Então, não existe isso de eu, Aline, psicopedagoga, estar decidindo sozinha e chegar para a mãe e dizer assim, não, você não entende nada, você não vai decidir. Se apropriem do conhecimento. Vocês precisam se apropriar, vocês precisam participar desse processo de aprendizagem do filho de vocês. E assim, um profissional mesmo, né, que ele reconhece isso, independente de quem ele seja, psicólogo, fono, TO, psicopedagogo, professor, se ele tiver essa percepção, ele vai
adorar você chegar, sentar com ele e dizer assim, pô, essa mãe está participando, essa mãe está fazendo, porque é isso que vai fazer também a criança avançar. A criança passa mais tempo em casa. E foi como você falou, assim, principalmente criança com deficiência, o que acontece? A gente precisa ensinar o novo e manter o antigo. O que a gente já ensinou que a criança já adquiriu, a gente tem que manter ali o tempo todo. Ou seja, é muita coisa para uma única pessoa fazer. É muita coisa. Então, os pais têm que ser os coterapeutas. Ou co-professores. Precisa. É o que eu falo dos co-professores. Foi por isso que nesse processo de estudo, eu cheguei exatamente a esse nome, que seria o ambiente familiar alfabetizador. E a jornada que nós teremos, que vai ser dia 1º a 7, cada dia eu falo de um ator desse. Começo com a família, porque eu preciso mostrar que, inclusive, os documentos do MEC trazem isso. É um tripé. É a família, a escola e a sociedade. E essa família, no caso específico nosso, que é o que eu estudo e conheço, de uma criança com deficiência, com síndrome de Down, essa família que tem os terapeutas junto com ela e que trabalham antes de chegar na escola, porque eu vou chegar na escola, eu cheguei com 3, 4 anos de idade. Antes eu tive todos os terapeutas e não me ensinaram a psicopedagoga, porque se está eu e você, Aline, Lili já estava voando, que pena. Mães que estão aí com crianças pequenininhas, depois a gente conversa no direct e vamos sim buscar a nossa psicopedagoga. Porque se tivessem me contado essa história, eu estou falando de verdade. Porque eu fui fazendo, por exemplo, o trabalho que um psicopedagogo faz hoje, eu fui fazendo, construindo, desenhando, porque eu gostava de brinquedos, porque eu era da área de educação infantil, sabia que a criança tinha deficiência intelectual, então eu disse, eu vou por esse caminho. E vamos ver onde vai chegar. E a diferença do AFA, por exemplo, é você enxergar que tem um lugar para chegar. A alfabetização tem um lugar para chegar. Quando eu estou na faculdade, que eu dou aula para um aluno na disciplina de alfabetização, aquela disciplina de alfabetização mostra para ele todos os marcos que a criança vai ser considerada alfabetizada quando adquirir aquelas habilidades. Aí o que eu falo, que dificultam para a nossa vida com síndrome de Down é, por que então não olham para o marco? Porque isso seria um papel da escola, mas eu acredito que a escola vai chegar nesse amadurecimento. São essas mães juntas, são essas famílias que estão aqui, que vão ajudar, vão ser parceiras dessa escola para mostrar que tem esse amadurecimento. Se não chegou de lá para cá, que chegue daqui para lá, ou que chegue dos dois lados e a gente monte uma parceria. Mas a escola conhece esse marco da alfabetização. Eu só queria que tivesse me dito, Cláudia, o marco é esse. Então, desenvolva essas habilidades com a sua psicopedagoga, se possível, vai ser melhor ainda. Lá quando Lili nascer, e depois me entregue ela aqui com 8, 9, 10 anos, porque é uma outra coisa que eu sempre trago para as mães. Se síndrome de Down, se tudo que dizem para a gente é que chega depois. Aí chega essa mãe na sala da alfabetização, angustiada, louca, porque olha para aquelas crianças, vê todo mundo lendo, e meu filho não chegou nem perto. Claro, porque nós temos sim a deficiência intelectual em mãos, temos essa criança para dar conta para que ela chegue depois. Então eu não posso ficar angustiada na sala da alfa. Só que quando chega depois, aí os materiais adaptados, que a gente ainda tem uns minutinhos, você pode falar para a gente a sensação, como é diferente receber esta criança e trabalhar com material que é adequado a ela. Como é confortável para essa criança? O que é que você... Qual a sua visão dessa parte aqui, Aline? Só para você trazer para a gente. Olha, não tem como a gente não adaptar o material para a criança. E aí a gente tem que pensar, é que entra, por exemplo, a avaliação que você vai fazer para você saber como é que aquela criança aprende. A gente cresceu numa sociedade que acredita que a gente aprende somente por uma aula expositiva, né? Tem crianças com síndrome de Down também, não dão conta de compreender muitas vezes, né? Não tem aquele nível de compreensão. Exatamente. Então, você vai adaptar de uma forma que aquela criança olhe aquela atividade e saiba o que está sendo solicitado. E para que ela olhe aquela atividade, entenda o que está sendo solicitado, você vai ter que colocar recursos visuais naquela atividade. Muitas vezes a atividade da criança está totalmente fora da realidade dela.
Ou foi uma atividade que alguém pegou e fez assim, deixa eu jogar aqui no Google. Atividade para criança com síndrome de Down. Pronto, fechei o pacotinho. Toda criança com síndrome de Down vai fazer essa atividade. Não, não é assim que funciona. Então, como é que sua criança aprende? Como é que ela faz para ter acesso àquele conteúdo? Como é que ela se comporta no momento que você está explicando? Então, é assim que você vai começando a observar de que forma ela funciona. Então, é preciso adaptar as atividades. E aí que eu digo, mais do que nunca, que muitas vezes a mãe é a pessoa ali que vai te ajudar muito no processo de adaptação. As mães que acompanham, por exemplo, né, que fazem acompanhamento das crianças desde cedo, que já estão engajadas, que são as copedagogas, né, as coprofessoras, essas mães olham para você, como você, olha para você e diz assim, não, isso aqui não vai funcionar para meu filho, não. Faça de tal forma, veja como ele aprende. Eu digo que você pegar uma mãe dessa como parceira, nossa, a coisa flui. E não existe isso de fluir, ai, foi graças a mim, psicopedagoga, não. Foi graças à parceria da família comigo. Todo mundo junto. Eu não vejo nenhuma criança avançar sem que as pessoas envolvidas nesse processo estejam de mãos dadas. Essa criança não avançou só por causa de um profissional, ou do professor, ou só por causa da família. Essa criança avançou porque ela contou com uma equipe que está se comunicando. Estão trocando ideias, está um escutando o outro. Não, eu fiz desse jeito, você fez, deu certo, vamos fazer desse jeito também. Então tem que haver essa comunicação. Nós falamos dessa parceria. E aí, Aline, eu sempre digo, gente, como passa rápido, quanta coisa boa a gente ainda tinha aqui para perguntar para a Aline. Mas você estava falando de material adaptado, é isso que eu digo. Uma outra angústia para a gente começando a terminar. Mas nós teremos a nossa de novo, Aline, a gente convida eles, a sua que eu vou participar, e a gente chama todos para estarem lá conosco. Nós teremos uma nova oportunidade. Mas uma coisa que eu não quero deixar de falar para as mães, e que a gente traz muito isso também, eu vou estar falando sobre isso na jornada, que é, esse material serve, né? E a gente coloca lá no Google. E a gente sempre fala, o Google serve para o bem, mas o Google também serve para angustiar. E aí aquelas mães que baixam, eu já fiz isso. Sai baixando um monte de atividades, imprime tudo, tem um monte de coisa em casa, mas que eu não sei o que eu faço com aquilo, como angustia, porque aquelas atividades são bonitas, inclusive. Então, aquelas atividades preparadas. E aí a gente fica, se delicia e vai recebendo pelo WhatsApp, recebe um monte, todo mundo quer mandar, mas como é que a gente sistematiza? Porque uma das coisas que eu aprendi, e aí foi o que eu fui conseguindo desenhar no curso, eu percebi muito, principalmente agora na pandemia, que eu fiquei muito mais em casa. Se for sistematizado, a gente chega, porque é um passo de cada vez. E como a criança com síndrome de Down demora mais para aprender, mas ela aprende, eu preciso que ela aprenda para eu pular para outro passo. E aí ela aprende e eu passo para outro estágio. Então, algumas mães ficaram com algumas perguntas aqui, porque não dá para... Tem umas mães falando da organização dos filhos. Tinha uma mãe perguntando, essa pergunta eu lembro que ela perguntou da escola. Cláudia, que escola? Porque eu sempre falo, foi o que a Aline acabou de falar aqui com a gente agora também, que é o seguinte, não existe a escola, existe a parceria. A minha escolinha, que sempre foi é uma escola de bairro, que se eu falar o nome, vocês não vão saber nem onde é a escola. Mas é porque é na porta da casa de minha mãe. Quando eu trabalhava muito, era mais confortável para mim. Mas uma escola, inclusive, que eu sempre tive parceria, porque minha primeira filha foi de lá. Então, não é a escola, que é o que a Aline fala. Você pode colocar na escola mais cara do mundo. Se você não for dar conta das parcerias, dos elos, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, não é a escola, e às vezes não é trocar de escola. É buscar aquela escola que vai te escutar, que vai te respeitar, que vai permitir que você participe, que vai aceitar essa participação. Então... Aline, você quer falar mais coisas? Não existe a escola perfeita. Eu tô aqui porque meu fone descarregou, aí eu tô usando um que eu preciso segurar o celular. Mas eu tô te ouvindo, não existe escola perfeita. Infelizmente, não existe escola perfeita. Sempre a escola vai favorecer alguma coisa e vai deixar a desejar em outra. Uma das coisas que eu acho importante para crianças com síndrome de Down
é uma escola que perceba que essa criança precisa passar por um ensino sistemático. E assim, gente, infelizmente, não dá para colocar numa escola que tem um viés somente do brincar. Entenda, somente do brincar. O brincar é muito importante, a gente sabe tudo que o brincar favorece, mas estamos falando de crianças que precisam de estimulação precoce, né? De crianças que a gente precisa estimular o processo de alfabetização muito antes das crianças, né, neurotípicas. Então, a gente precisa entender, na verdade, que aquela escola precisa ter um plano de ensino. E aí eu aconselho vocês perguntarem para a escola, né? Como é que a escola lida com a criança com síndrome de Down? Elas já trabalharam com alguma criança, né, com síndrome de Down. Muitas vezes tem algum professor que tem mais experiência e tem escolas que pegam esse professor e dizem, olha, a gente esse ano vai ter uma turma que vai ter uma criança com síndrome de Down. Aí já dá essa turma para o professor. Mas eu acredito que sempre o diálogo, né, com a escola, para você saber, mas é aquilo que eu falei assim, não tem escola perfeita. Se a gente for esperar uma escola perfeita, vocês vão ficar trocando de escola o tempo todo, né? Eu falo isso. E é isso, é ter... Exatamente, ter essa consciência. Eu achei fantástico o seu projeto de alfabetização, porque você está nos dois papéis. Então, você está no papel da profissional e você vai poder compartilhar com elas a sua experiência como mãe. As angústias que você passou, como foi que você fez, como é que você vem fazendo. Então, eu acho que também algo que você colocou, não adianta ficar no WhatsApp, gente, só trocando informações sobre atividades. São atividades que muitas vezes não vai atender a demanda do seu filho. Se eu fosse, por exemplo, uma mãe com uma criança com síndrome de Down, o que é que eu faria primeiro? Começaria pelas literaturas, né? Ler sobre a síndrome. Depois, eu conversaria com a professora da minha filha, perguntaria o que é que ela já observou, né? Eu observaria o que é que meu filho tem de potencial, também observaria as dificuldades e começaria a estudar as dificuldades que ele apresenta. E é aquela coisa mesmo, estudar e começar a aplicar em casa. Logicamente, ninguém vai acertar de primeira, né? A gente sabe que não vai acertar de primeira, mas eu partiria por esse caminho. Eu acho que quando esse compartilhamento de atividades só gera uma angústia maior do tipo, eu não tô conseguindo dar conta. São muitas atividades, eu vou conseguir dar conta, a gente fica só acumulando arquivo. Aí investir também, né? Acúmulo gera essa cobrança. No curso que eu disse que eu consegui, era o meu sonho conseguir estruturar esse curso. Aí eu sempre digo, o curso ficou muito lindo. E agora você falou, aí eu vou dizendo, gente, está tudo certinho. Porque está muito lindo que eu fiz assim, o material que eu produzi por faixa etária não é para a faixa etária. Eu digo para a mãe no curso, olhe para o seu filho, olhe para o material. Você é quem vai dizer, o material está aqui. Agora, esse material tem um caminho a ser seguido. Ele é sistematizado. Quando você se localizar, você vai continuar trabalhando a escola, os seus terapeutas, tudo. Mas a sua casa vai também dar seguimento nisso, colado com a literatura e com o brincar. Então, é muita responsabilidade para a família, mas de maneira lúdica, não deixando de fazer atividade como você fala. Não tem que ser só o lúdico, a gente precisa conhecer todo o processo. Mas ficou muito bem desenhado. Eu sonhava com esse projeto, eu sempre digo, eu estou amando tudo isso. E aí começar a te agradecer realmente, Aline, porque ali, ó, a Pro de Lili, que está ali, ó, uma caixa adaptada, e eu ensino também isso no curso que teve um momento em que eu pedi à escola, eu pedi licença, eu gosto de fazer materiais, você me permite trazer? E a diretora disse sim. E eu produzi o material, entreguei na escola, tá minha Pro linda ali, dizendo, eu ganhei a olha caixa que de Lili. coisa, né, menina? Imagine se toda a escola contasse com a mãe que levasse os materiais para lá. Caixa Isso ainda é colei a muito foto bom. dela e da Pro. Então, assim, eu no curso ainda mostro. Construa a sua caixa, que não é a caixa igual à minha. Cada um tem sua caixa e tudo com material que você pode organizar. Mas, Aline, eu quero te agradecer muito. Amo ficar lá no seu Instagram. Vamos, Ju, depois a gente... E eu também sigam, por favor, estou apaixonada pelo seu. As cores são lindas. E aí eu fico lá. Hoje eu passei por lá. Eu disse, eu vou passar por aqui.
Eu anotei uma coisa, eu não quero, porque foi uma curiosidade que você falou que eu percebi aqui, mesmo com o tempo avançado, mas duas mães me procuraram que o filho tem apraxia, e eu conheço uma garotinha que fazia terapia com ele, que tinha apraxia da fala. A Fono até conseguiu colocar essa menina para falar. Mas eu dizia às mães, não é nem isso que eu vou te perguntar. Você falou de Libras, não foi? Que você tem alguma especialização. E eu dizia para a mãe, quando não dá, nós temos que tentar outras coisas. Aí eu dizia para a mãe, agora você tem que estudar Libras, porque ela já está ficando uma mocinha. Aí a mãe ficava, mas Cláudia, eu vou ter que estudar Libras. Eu disse, vai ter que, sim. Porque se ela não desenvolver a fala, como é que você se comunica? É porque as pessoas ainda veem Libras como uma linguagem para surdos e mudos, né? E o que a gente tem que pensar é que a gente precisa dar voz a essa criança. Então, como é que essa criança se comunica? Qual é a forma que ela conseguiu como é que eu posso dizer? Que ela conseguiu aprender a se comunicar. É por Libras em vista. O que a gente tem que investir, na verdade, é nessa comunicação. E o fato dela se comunicar por Libras não quer dizer que isso vai ser impeditivo para ela falar, caso ela venha desenvolver a fala, né? É uma Muito pelo segunda língua. contrário. Muito pelo contrário, né? Eu quando Uma coisa, aprendi Cláudia, Libras... que você falou, Olha lá, desculpe te sim, interromper, viu? um Sororidade. bem lembrado, né? O lúdico com as atividades. Então, para a gente mesclar isso nesse ambiente alfabetizador, você precisa estar o tempo todo fazendo atividade com a criança? Não, vai ser cansativo. Ela precisa dos momentos das atividades estruturadas para que ela aprenda, para que ela pratique. Mas se você pegar também os momentos de brincadeira, nossa, vai ser muito mais gostoso. Até porque a gente sabe que a afetividade é muito importante no processo de aprendizagem. Então, aquilo que a criança se identifica é o que ela vai fazer com prazer. Então, ela vai ter os momentos que não são bons, são os momentos chatinhos, e que são essenciais, que é a parte da Mas que tarefinha, mas precisa. depois isso, o que precisa é importante, não tem como, né? O mundo não é somente a parte da ludicidade, infelizmente, porque se fosse seria maravilhoso. É. E a parte do brincar também, de imaginar, criar atividades que estimulem a alfabetização, mas nesse viés de brincadeira. Mas tá vendo? Aline, essa da brincadeira, a gente faz, gente, é muita coisa boa. Quando a gente encontra psicopedagogo com psicopedagogo e mistura as mães em prol das crianças. Nosso tempo realmente. Daqui a pouco eu fico com medo que eu disse, o Instagram não pode nos derrubar, que a gente tem que gravar. Vai derrubar a gente. Muitíssimo obrigada. Eu vou pedir às pessoas, eu sempre peço para elas, tirem fotos. Tem alunas aqui de Aline. Sim, Aline, eu ainda quero que você fale do seu curso, mas vamos lá. Tirem fotos, por favor. Postem, nos marquem para que a gente reposte. Hoje foi uma chuva de fotos no Instagram e foi bem legal. Então vamos, Aline, fazer a nossa pose para eles tirarem fotos. E aí eu quero que você conte um pouco lá do seu Instagram e do seu curso que você tem online, porque eu percebi, além de famílias, muitas psicopedagogas passaram também a estar próximas de nós e devem ter muitas pessoas aí para você falar do seu curso. Fique à vontade. Isso. Eu tenho um curso voltado para alfabetização, então são temas bem relacionados à alfabetização, né? E geralmente os meus cursos são livres, são abertos. Muitas famílias dizem, mãe, pode? Lógico que pode fazer. Então, não tenho ainda a data marcada para o curso, Mina, porque essa fase, né, de pandemia, ano passado foi terrível, porque assim, foi trabalho duplicado, né? Então, eu cheguei a dar uns cursos, mas foram poucos cursos. E esse ano eu ainda não marquei nenhuma data, mas vocês podem acompanhar ali os cursos antigos, porque sempre eu vou divulgar uma nova data, tá? E são cursos voltados para pais. Para a parte da alfabetização, tem os meus manuais de consciência fonológica, tem o manual 1 e o manual 2, que eu fiz justamente, desenvolvi na época que eu atendi as crianças na clínica popular, que foi quando eu comecei a alfabetizar, e aí acabou que hoje o meu foco praticamente é a alfabetização. Então, são materiais riquíssimos que eu acho que pode ajudar a sua criança, né?
mas aquilo que a gente falou, algumas atividades podem não se encaixar, outras podem, aí vocês vão vendo, mas serve como material de apoio, sim, porque eu fiz pensando neles também. E tem a loja Brinque e Reabilite, que a gente vende jogos pedagógicos, mas agora Eu a gente tenho está vendendo, tá muitos. colocando também. A Aninha comprava muito para você, Eu tenho né? Para dar muitos. de presente para Clara. E lá também agora a gente está acrescentando também atividades que ajudam o processo de alfabetização, materiais, né? E é isso, assim, Cláudia, muito obrigada pelo convite. Sucesso no seu projeto. Eu fiquei muito feliz porque eu acho que muitas mães, né, vão contar com esse seu apoio. Eu acho que é o momento que muitas vão conseguir, assim como você, né? Eu tenho certeza disso. E, assim, vou divulgar o seu curso, porque tem umas mães também no meu Instagram que com certeza vão gostar muito. E, gente, muito obrigada para quem ficou assistindo a live. Muito obrigada de coração e bom descanso para vocês. Obrigada, Aline. Obrigada a todos que estiveram conosco aqui. Amanhã, Aline, nós temos. Vou mostrar que a Aline também vai gostar. Amanhã nós teremos a professora Carla Silva. Ela é autora desse livro, Neurociência Olha! para a Alfabetização. Muito boa, uma pessoa maravilhosa que está também nas redes sociais. E eu disse, eu fui aluna dela e comprei o livro. Eu disse, e por que não convidar? Sabe que eu convidei, ela aceitou. Eu disse, gente, Carla aceitou meu convite. Olha! Então amanhã E ela estaremos aqui também com fala ela. muito de alfabetização, né? E Eu ela vou estar aqui amanhã tem, para ver vocês. porque ela tem uma deficiência da síndrome de Ehlers, que ela tem, que a filha teve. E aí, como Hum, ela fala também sobre a síndrome de Ehlers, eu disse, então eu vou convidar ela. Vai dar certo. É mãe com mãe. mãe E com foi que mãe. deu E certo. síndrome de Deu Ehlers é muito certo. pouco falado, né? Pois é, aí ela estudou, Muito pouco por ser falado. pouco falado, aí ela estudou, ela fala no curso dela um módulo específico sobre síndrome de Ehlers, e amanhã ela vai estar conosco, ela aceitou o nosso convite. Então, amanhã, todos que Que estão aqui conosco até legal. agora, pois é, muitíssimo obrigada, amanhã estaremos aqui novamente. Aline, muito obrigada, eu estarei lá com Obrigada, você, vai ser Cláudia. um prazer. Boa noite a todos. Eu vou gravar a live. A live vai ficar no Telegram. Ela fica no Telegram porque a gente tem um grupo fechado já com as mães que estão mais engajadas. Então a gente fica no Telegram porque a gente conversa mais por lá. Mas a link fica na bio do Instagram. Então um abraço para Que todos. legal. Eu vou divulgar. E, gente, não perca a live de amanhã, viu? Porque a Carla também é maravilhosa. E vamos juntar Perfeito. vocês duas aí. Bom Muito bom, descanso, muito bom. Cláudia. Obrigada, tá? Obrigada, Aline. Boa noite. Boa Tchau para noite. todo Beijo, mundo. gente. Boa noite.